Listo. Excelente. Muchas gracias. Y tal vez intentamos acá en español, y si hablo muy mal, dime que cambiamos para, no sé, para inglés, para portugués, pero empezamos o intentamos aún en portuñol o cosas así. Entonces, muchas gracias. Soy Luis Barbosa. Estoy en este momento en un programa de doctorado, de PhD en inteligencia artificial por la escuela CESA School de Recife, acá en Brasil. Y también trabajo como docente, como profesor en una escuela de negocio llamada IBMEC. IBMEC es una escuela de negocio acá en São Paulo, Brasil, donde he hecho una colaboración con un colega de departamento, juntamente con mis orientadores, Rafael Enérico, de SES School, en el programa que comentaba. Interesantemente que IBMEC es una escuela de negocios, entonces tenemos cursos principalmente de áreas de negocios como administración, business administration, economía, relaciones internacionales, derechos, muchos cursos en esa línea. No se tiene tanto cursos con relación a tecnología, y yo soy de un background, de un estudio mucho más de tecnología, formación mucho más de tecnología, y trabajo disciplinas, subjects de tecnología para ese tipo de cursos de negocio, ¿no? Y empezamos a estudiar los impactos de la pandemia, principalmente en el proceso avaliativo. Cuando hablamos de avaliación tradicional, al menos probablemente se da igual en otros países, acá en Brasil se utiliza mucho la idea de exámenes escritos, ¿no? Y son hechos de manera presencial, donde se tiene un control mucho más rígido, un control mucho más fuerte. Empezamos estudando eso en comparación con otros colegas que mencionamos acá en las referencias, colegas de otros países, de África, de Asia, de Latinoamérica, que estaban visualizando ese tipo de impactos, cuáles fueron los males y tal vez algunos pocos beneficios con relación al cambio de las clases regulares presenciales para las clases remotas, que imagino que todos ustedes pasaron por eso. Infelizmente, se passou de uma maneira totalmente sem planeamento nenhum. Para todos nós, imagino que por volta de março, algo assim, de 2020, quedamos muito rapidamente para cambiar a estrutura de classes e de exames e tudo isso para um módulo em linha, que foi um desafio para todos nós. Então, empezamos avaliando os impactos principalmente com relação aos exames, as avaliações. Tínhamos como pergunta de pesquisa o impacto em termos de avaliação, e buscamos também entender os impactos em termos de assiduidade, qual a quantidade de vezes que os alunos estão presentes nas classes, ou ao revés, qual é o nível de faltas de abstinência que se tem em los cursos. Esses foram os dois principais pontos de estudos. Como método, utilizamos principalmente a própria base de dados da escola, com os dados de notas, de grades, de presencias, de faltas. Manejamos isso muito utilizando uma ferramenta parecida que a última colega apresentou. Utilizamos códigos de análise de dados. Iniciamos um pouco em Python, depois cambiamos para R, principalmente R com o suporte de gráficos mais poderosos, decía, gráficos de ggplot, talvez quem maneja esse tipo de programação conozca.
E aí identificamos vários e vários casos. Miramos cada um dos cursos, cada uma das disciplinas, e acá, claro, em artículo não temos todos, temos os resultados principais, e talvez um dos dados que já vemos um impacto muito grande. Aqui temos cada um dos semestres, os últimos 4 semestres antes da pandemia, antes das aulas remotas. Então, essa linha em gray se cuenta justamente o início da pandemia, o primeiro semestre de 2020 e depois o segundo semestre de 2020, o primeiro ano de la pandemia, com as classes remotas. Tuvimos como um mês, ou talvez menos, um pouco mês de fevereiro, um pouco de março de 2020, com classes presenciais, pero a grande parte de las classes de primeiro semestre de 2020 se quedou de maneira remota, não? Incluindo toda a parte de avaliação e exames. E aqui temos as médias generais de todas as notas de todas as disciplinas. Hicimos basicamente uma divisão pelo tipo de curso. Se estamos falando de um curso de administração, de business administration, ou um curso de ciências econômicas, um curso de economics, não? E vemos que essas médias, e temos também os intervalos de confiança, esses limites superiores e inferiores são os limites de confiança para uma significância de 5%, de 95%. Vemos que as médias, principalmente em comparação com os 3 últimos semestres, se houve um acréscimo, se cresceu. Então, as notas de avaliação são maiores durante as provas, os exames de pandemia. E a primeira posição pode parecer talvez uma leitura incorreta, então as classes remotas durante a pandemia são melhores, já que os alunos têm um resultado numérico, pelo menos, superior. O que não é verdade. Vamos ver outros casos, e junto com a avaliação de números, vemos também, temos também uma entrevista com os professores para cada uma das disciplinas, para tentar entender o que se passa com cada um dos casos, não? E então temos, por exemplo, disciplinas muito relacionadas com matemática, com cálculo, que principalmente em um curso, como comentava, uma escola muito centrada em cursos de negócios. Para um grupo de alunos de negócios, são disciplinas tradicionalmente difíceis, com exames difíceis também, com notas não tão grandes. Temos, então, a referência histórica anterior à pandemia, às aulas remotas, dependendo do curso, do semestre, coisas como notas próximo de 5 semestres, até com notas inferiores a 5. As notas acá em Brasil, na escola que tomamos conferências, são uma avaliação que tem notas de 0 hasta 10, não? Então, as notas históricamente estão próximas acá, por exemplo, para a disciplina de cálculo, que é uma disciplina muito com base em matemática, claro, conhecem. As notas próximas de 5, algo assim. E depois da pandemia, vemos notas muito mais altas, com uma variação muito grande, notas superiores a 8, hasta próximo de 9. Então, uma vez mais, imaginemos que isso reflete, de alguma maneira, um melhor aprendizado, ou melhores notas. Não exatamente verdade, como vamos ver a sequência. Isso está muito mais associado a uma dificuldade de se ter um exame que avalie, que se tenha um controle mais rígido do aprendizado, inclusive ter de alguma maneira um exame individualizado. Tradicionalmente o exame é muito mais padronizado, a mesma matéria se faz o mesmo exame ao mesmo tempo para centenas de alunos. Com esse processo remoto, se não tem uma solução de exame individualizado, se queda muito mais complicado em termos de mensuração, não? Outras disciplinas tiveram um comportamento distinto. Aqui, um caso parecido é como cálculo 2, ou como chamamos cálculo de várias variáveis. Se passou mais ou menos igual, se tinha uma média histórica inferior, próximo de 6, algo assim, e depois, durante as classes, os exames remotos, tuvimos algo superiores a 7, hasta arriba de 8, não? Para outras disciplinas que não são tão técnicas, se tem também
exames más padronizados, se mira un poco el aumento de las medias, pero no con significancia estadística, ¿no? Son aumentos aún dentro de los intervalos de confianza, son casos que vemos que tienen un aumento, pero no podemos decir seguramente, dentro de una confianza que utilizamos acá, que hubo un aumento significativo. Pero es interesante que son materias que no son técnicas, pero se tienen exames más padronizados. Para outros subjects, outras disciplinas, acá, como por exemplo esta, que é uma matéria inclusive que trabalha um pouco, disciplinas de essa em particular está associada à tecnologia, mas mais importante é que é associada à tecnologia, o conteúdo de tecnologia, é um tipo de disciplina que não se tem tanta exames tradicionais com provas e execuções presenciales. Muchas veces son actividades, son proyectos, pienso que proyecto es mayor parte de la avaliación acá. Entonces, para esos casos, más o menos se dio igual. No hubo variación significativa, inclusive en algunos casos hubo baja de nota por media, tal vez se presentó un desafío mayor, porque esses projetos muitas vezes são hechos em equipos de 2, 3, 4 pessoas, e a colaboração entre essas pessoas se quedou talvez um pouco mais difícil com os próprios alunos estando em locais remotos, não juntos na mesma situação. Isso é um exemplo de uma disciplina como de projeto. Uma outra disciplina que é de ciências políticas, que é muito mais de discussão, com provas e avaliação, exames muito mais individualizados. Se passou igual, o impacto não foi significativo, ou simplesmente não houve inclusive talvez redução de notas médias. E además de las notas, como vimos, de los exames, percebimos também o mesmo reflexo. As notas, claro, estão associadas com a taxa de aprovação, a quantidade de alunos aprovados e reprovados. Vemos por os dois cursos principais, que são administração e ciências econômicas, uma baja, não? Então, a quantidade média de reprovação são como mais ou menos 25%, e que se barou para como 10, menos de 10, e o mesmo para ciência econômica, que tinha como uma taxa média próximo de 20%, e quedou para o primeiro semestre durante o remoto para como 10%, e menos de 5% para segundo semestre de 2020. Talvez um aspecto positivo de las clases remotas é que, é claro, uma situação, um ambiente muito cómodo para o aluno, não? Então, acá em São Paulo, em comparação com muitas outras metrópoles na Latinoamérica, como em Lima, em Cidade de México e tal, o tráfego, o trânsito é muito complicado, não é fácil fazer deslocamento de sua residência para a escola. Então, a conveniência de ter as classes remotas diretamente de sua casa separou a quantidade de faltas, de ausência de los alunos na classe. Então, a presença e a quantidade de alunos em classes melhorou, e uma coisa que seria um trabalho futuro para nós é entender o nível de concentração, quanto se tiene de absorción. Entonces, nuestro trabajo inicial está muy involucrado a esa cuestión mucho más de notas, asiduidad, juntamente con entrevistas con profesores. Para cada profesor hicimos una charla demostrando los números, y los profesores justamente comentava um pouco seu sentimento. Sim, entendo, me parece que faz sentido que minhas notas em geral não cambiaram tanto porque trabalho com projetos, porque trabalho assim, ou dizia, não, eu estou muito mais, historicamente, trabalhava com exames presenciais padronizados, e fazer uma prova padronizada, de alguma maneira individualizada remotamente, é muito mais desafiador. Não temos exatamente ferramentas que podem fazer um controle mais rígido. E ahorita estamos evolucionando esse trabalho para entender duas coisas. Quanto temos efetivamente de piora, possivelmente, de aprendizado, de absorção, em termos de conteúdo, em termos de aprendizado. E dois, se algumas das experiências do ensino remoto
se pudimos seguir utilizando, aproveitando, mesmo ahorita que estamos regressando para aulas, classes presenciais. Por exemplo, ahorita estamos trabalhando com classes que chamamos de híbrida, onde a metade da turma de classe vai fisicamente para a aula, a mesma aula, a mesma classe se transmite de maneira em linha, e na semana seguinte se cambia. A outra metade bem presencialmente para a classe, e a classe, uma vez mais, é transmitida remotamente. Pero para o próximo semestre já temos programação de regressar 100% presenciais, e a ideia é talvez entender que coisas, que experiência, principalmente talvez associada a exames, a avaliação, se pode aproveitar de ensino remoto para trabalhar também, mesmo quando regressamos para o ensino presencial. Senhoras e senhores, penso que é isto. Quedo aberto para perguntas, dúvidas. Espero que meu portunhol foi suficiente para me fazer entender.